Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco como foi a vida de Jesus aqui na Terra antes de ele morrer. Depois vamos refletir um pouco sobre a morte e ressurreição de Cristo. Meus amigos, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. E a primeira parte vai nos mostrar como foi a vida de Jesus aqui na Terra e o que ele passou por nós aqui nessa Terra. E o primeiro texto que a gente vai ler se encontra em Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então esse texto aqui vem falando um pouco mais como que era a vida de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. E esse texto aqui ele é maravilhoso porque nos mostra coisas interessantes. E a primeira delas é que diz que Jesus não tinha uma aparência bela e nem formosura. E diz mais, diz que nós olhávamos, mas não via uma beleza nele que nos chamasse a atenção. E isso é interessante porque contradiz totalmente as pessoas que fizeram os quadros sobre Jesus, como esse quadro que eu tenho aqui atrás, ó, que mostra Jesus um homem bonitão, um homem com cabelo comprido, um homem de olhos azuis, mas o que a palavra fala é totalmente ao contrário daquilo ali que eles pintaram ou desenharam. E por quê? Se a gente analisar a vida de Cristo, a gente vai ver que a vida de Cristo foi uma vida de completo sofrimento. Primeiro, Jesus vivia em Israel. O verão de lá era um verão muito quente, um sol muito quente. E se a gente analisar a vida de Cristo, a vida dele foi uma vida de completa entrega para o próximo. Ele, junto com os seus discípulos, eles passavam viajando de cidade em cidade para pregar o evangelho do reino. E lembrando que naquela época de Jesus não tinha carro, nem moto, nem transporte que nem a gente tem hoje. Jesus não tinha como dizer, vamos ali pegar um transporte e vamos sair daqui de Jerusalém para ir para Galileia. Não existia isso. Na época de Jesus era tudo a pé. Não tinha transporte algum. O máximo que eles faziam era montar num jumento e ir, mas quando Jesus ia com o discípulo, a gente vê pelos evangelhos que eles iam a pé. Então agora imagina Jesus e os discípulos de cidade em cidade a pé, pregando a palavra, pegando sol, pegando chuva, pegando vento e mais. Jesus Cristo a gente vê também nos evangelhos que pouco ele comia. A gente vê que a vida dele, a maioria das vezes ele jejuava muito, estava sempre em jejum e oração. Então a gente vê que quando eles saíam nessas viagens longas ali, a gente vê que eles levavam alguns pães e alguns peixes e talvez água, era o máximo do que eles levavam. Então, pelo fato de Jesus comer pouco, com certeza ele tinha um corpo bem franzino, bem fraco mesmo, porque muito pouco ele comia e mais, muito pouco ele dormia também, porque ele vivia em prol do próximo. E quando ele não estava com o próximo, ele se retirava para orar e conversar com Deus. A gente vê que Jesus era uma pessoa que não comia direito, não dormia direito, caminhava muito. Quando a gente caminha demais, a gente sabe que a gente tem um corpo magro. Mesmo tendo uma boa saúde, a gente tem um corpo mais magro. É só analisar pessoas que trabalham na lavoura ou pessoas que trabalham em construção civil. Eu já trabalhei muito em construção civil. A gente sabe que no calor do sol a gente fica com a pele mais queimada, mais com marcas. Então, com certeza, Jesus, pelo fato da vida que ele levava, ele vivia desse jeito. Ele tinha uma estrutura e uma pele mais desgastada, vamos dizer assim. Ele não tinha uma aparência bonita, e realmente é o que Isaías fala aqui, que as pessoas olhavam ele e não tinha nada que chamasse atenção. É a mesma coisa a gente passar por um lugar e ver um mendigo, uma pessoa de rua. A gente não vai ser atraída por aquela pessoa, nada vai chamar atenção em nós naquela pessoa. Na verdade, tinha que acontecer, né? Pelo fato de a pessoa ser uma pessoa de rua, tinha que nos chamar atenção, não a aparência, mas em querer ajudar aquela pessoa, mas eu digo a aparência. A aparência, assim, não chama a atenção da gente. E era isso que Isaías descreve a respeito de Jesus. As pessoas olhavam e não viam nada que agradasse a elas. E no versículo 3 diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então vem falando mais um pouco sobre Jesus e fala que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor e que sabe o que é padecer. Jesus sabia o que era sofrer. De homens que escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Então vemos aqui que Jesus realmente era desprezado e o mais rejeitado entre todas as pessoas. E aí então eu paro para imaginar a vida de Jesus. Eu creio que Jesus, desde a infância dele, ele era maltratado pelas pessoas, pelas crianças, mais ainda que andavam em volta dele. Porque imagina Jesus sendo uma pessoa santa, uma pessoa que nunca cometeu algum pecado na vida dele, o único. Imagina como ele se sentia em ver que as pessoas eram tudo pecadoras e ele não cometia pecado algum.
As pessoas e as crianças já tinham maldade dentro dela e ele sempre uma pessoa boa, sempre buscando fazer o bem. Eu imagino o amor que Jesus tinha pelas flores, pela natureza, o cuidado que ele tinha com as árvores, o cuidado que ele tinha com os animais. E eu imagino aquelas outras crianças que não eram assim, zombando de Jesus por causa que lá aquele santinho, aquele que se acha o bonzinho lá, quer cuidar das flores, quer cuidar dos animais. Eu imagino as outras crianças zombando de Jesus na infância e na adolescência dele. Porque Jesus, ele era Deus. Embora ele se fez carne, ele era Deus e não tinha pecado nenhum. E ele era totalmente amor, totalmente bondade, totalmente misericórdia, totalmente carinho. E nós, seres humanos, pelo fato de sermos pecadores, não temos essa bondade em nós mesmos. Nós temos que buscar isso de Deus. Mas nós, em maioria, somos pessoas más, pessoas que zombam das outras pessoas, pessoas que cometem pecados, e Cristo não era assim. E Cristo, por isso, deve ter sido muito rejeitado pelas pessoas. E o versículo seguinte diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Esse texto aqui me chama muita atenção quando diz que ele foi moído pelos nossos pecados. Quando a gente vai no mercado, a gente vê lá um moedor e passa uma carne, e aquela carne se transforma em guisado, aquilo ali ia ser moído. E foi o que Cristo passou por nós. Imagina que Deus maravilhoso é esse que saiu de um céu onde ele era adorado por todos os santos anjos e veio viver num lugar aqui onde ele seria rejeitado, o próprio Criador sendo rejeitado pelas pessoas. Cristo já mostrou humildade no nascimento dele. Quando ele nasceu lá no meio dos bichos, ele poderia, sendo Deus, não, assim, agora eu vou para a terra, eu posso escolher lá um lugar pelo menos bom para mim morar, né? Mas não, Deus do nascimento dele já era humilde. Isso me emociona porque a humildade de Cristo, sabe, é incrível. E ele depois escolheu passar por tudo o que ele passou. A gente vai ver mais algumas coisas aqui, somente por amor a nós, somente para nos salvar. Isso é um amor grandioso. Não existe nada igual, não existiu nada igual. Isso é uma coisa assim, fora do comum a gente pensar num Deus que veio morrer pela criatura. A gente vai ver mais alguns textos que falam sobre isso. E o outro texto que eu queria ler com você se encontra em Marcos, capítulo 14, versículo 33 e 34. E nos diz o seguinte: levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Isso aqui tudo acontece um pouco antes da morte de Cristo Jesus no Calvário, no jardim do Getsêmani, onde Jesus costumava ir com seus discípulos. E nesse dia aqui não foi diferente. Jesus levou consigo a Pedro, Tiago e João. E quando eles estavam lá orando, ele começa a se sentir tomado de pavor e de angústia e com muito medo. E com toda razão, porque ele sabia que teria que morrer por nós, seres humanos, e teria que passar por escárnio, por açoites, pela crucifixão na cruz do Calvário. E o pior de tudo, a separação entre ele e o Pai, por causa do peso do pecado da humanidade caindo sobre ele, coisa que nunca tinha acontecido antes. Então era natural Cristo sentir tudo isso daqui. E ele era um homem igual a nós. E isso nos mostra que Jesus hoje, ele entende tudo aquilo que a gente passa. Jesus, ele já passou por ansiedade. Jesus, ele já passou por medo. Jesus, ele já sentiu pavor. Jesus, ele já se sentiu angustiado. Então tudo aquilo que a gente passa, Jesus, ele já passou. Ele nos compreende, ele sabe todas as dores, todas as tentações e os sofrimentos que a gente tem. Então a gente pode depositar isso nele porque ele entende a gente, ele sabe que a nossa estrutura é pó, que a gente é fraco, que a gente é falho, que a gente sente todo esse tipo de angústia e de ansiedade. E ele nos compreende e ele nos ajuda. E a gente vê que nesse momento aqui a gente vê que Jesus fica a noite inteira orando, vigiando e orando para que ele não entrasse em tentação, porque a vontade dele era de desistir de ir para a cruz. Jesus, como um ser humano, ele sentiu tanto medo que ele queria desistir. Ele falou para o Pai: Pai, tira de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, seja como tu queres. Mesmo ele com medo, ansioso, ele pegou e fez a vontade do Pai. E a gente vê que todo esse sofrimento, essa angústia aqui que ele passou, fez com que ele suasse sangue. E a gente vai ver isso agora nesse texto de Lucas, capítulo 22, 44. Estando em agonia, orava mais intensamente
e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que texto incrível esse daqui. Jesus orava mais intensamente porque a agonia, a ansiedade e o medo era tremendo de ele saber que logo em seguida ele teria que ir para a cruz, ser açoitado, ser agredido, ser crucificado às mãos e os pés. Imagina o que Jesus estava sentindo nesse momento. A agonia era tanta que chegou a suar gotas de sangue. Nós nunca passamos por algo parecido. Jesus, ele sofreu intensamente e tudo isso por nós e para nos salvar. Isso é uma coisa incrível que aconteceu com Jesus. E a gente vê que Jesus realmente foi um homem de dores e um homem de sofrimentos. E para nós encerrar essa primeira parte aqui do vídeo, eu queria ler com vocês Mateus 27:46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vemos aqui então que Jesus já tinha sido crucificado e agora ali ele começa a clamar a Deus: por que tu me desamparou, meu pai? E aqui acontece a separação entre o pai e o filho, coisa que nunca tinha acontecido antes. Lá em Isaías 59:2 nos mostra que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. E mesmo Jesus sem ter cometido nenhum pecado, ele recebeu o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade sobre ele. E naquele momento ali, quando ele estava recebendo os pecados, teve que acontecer aquela separação entre Deus e ele. Eu imagino Deus lá no céu olhando, triste, que não podia fazer nada naquele momento, que não podia falar com Jesus naquele momento por causa do pecado. E Jesus, como um homem, que naquele momento ele era um homem, ele sentiu aquela separação que nunca tinha acontecido antes, e ele pega e dá um grito: Pai, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou sozinho, Pai? Imagina o sofrimento, ele sabia que tinha que passar por aquilo ali, mas naquele momento a dor, a angústia, a ansiedade, o sofrimento, ele dá esse grito que estava profetizado lá em Salmos, que ia acontecer. E aí então, depois disso, Jesus ele pega e diz: está consumado. E aí acaba todo o sofrimento e toda a dor. E Jesus é vencedor. Mas antes disso, uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus, preso, crucificado na cruz, ele orava ainda pelas pessoas. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. As pessoas rindo dele, debochando dele. As pessoas que tinham crucificado ele, ele ainda orava por elas. Esse é um verdadeiro amor. O amor de Cristo é o maior de todos os amores. E Cristo fez tudo isso por nós, para mim e para te salvar. E a segunda parte do vídeo, eu pergunto para vocês, por que Cristo fez tudo isso? Por que ele passou por tudo isso? E o texto que eu queria ler com vocês é o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo ele decidiu passar por tudo isso por amor a nós. Deus ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira assim que a gente não tem nem como pensar por que isso aconteceu, que ele deu o seu filho, o primeiro filho, para que ele viesse morrer por nós na cruz do Calvário. Não só morrer, mas sofrer, ser desprezado, ser rejeitado, sendo que no céu Jesus ele era exaltado por todos os santos anjos. Agora ele veio para uma terra na qual ele seria humilhado, torturado, desprezado, rejeitado. Ele ia sofrer com sono, com frio, com fome, e tudo isso pensando em nós. E então a gente vê que ele morre na cruz do Calvário e ele é vitorioso. Ele conquista a vitória. Ele morreu e depois ele ressuscitou, como nos diz o texto de Mateus 28, 5 e 6, que diz o seguinte: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Meus amigos, vemos aqui a nossa vitória. Cristo, ele passou por tudo que ele tinha que passar por nós. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e hoje ele vive para a honra e glória de Deus. E nós, através disso, temos a vitória. Hoje nós temos a vitória. É somente a gente escolher a Cristo Jesus. É somente a gente aceitar a Ele. É somente a gente seguir e tomar também a nossa cruz ao lado dele, que nós, quando ele voltar, vamos poder estar com ele nos céus para viver eternamente com esse Deus maravilhoso e perguntar a ele tudo o que ele fez por nós. Meus amigos, que no dia de hoje possamos refletir um pouco mais sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Entender o quanto que ele sofreu e somente para nos salvar. Que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos pedir a ele ajuda para que nós possamos nos entregar a ele. Porque nós, por nossa própria força, nós não conseguimos fazer nada.
precisamos pedir a ajuda dele. Lembremos que ele já passou tudo isso que a gente passou, muito pior, ele passou por nós. Ele compreende, ele sabe tudo aquilo que a gente sofre, ele sabe as nossas tristezas, nossas ansiedades, nossos medos. Ele quer somente que a gente leve isso até ele, que possamos no dia de hoje levar isso a ele, pedir ajuda, pedir poder do alto para que ele nos dê força, para que nós possamos nos entregar e nos preparar para a volta dele que está logo aí. Vamos então orar? Querido Deus, muito obrigado pela tua vida aqui na terra, pela tua morte e ressurreição. Obrigado porque sabemos que o Senhor passou por tudo e hoje podemos, Pai, deixar tudo em tuas mãos, compreendendo que o Senhor sabe tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente sofre, Pai. Nos ajude a ir a Ti e pedir o Teu poder para sermos transformados. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu peço que vocês se inscrevam no canal, para que sempre que tiver um vídeo novo, vocês possam ser notificados aí. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a respeito da vida de Cristo, da morte, conheçam um pouco mais sobre a história de Cristo e ele possa voltar logo para nos buscar. Porque a palavra em Mateus 24:14 diz que a mensagem teria que ser pregada a todo mundo para que então viesse o fim. E é isso que a gente está querendo fazer aqui. Peço que vocês curtam e também comentem o que vocês acharam do vídeo, porque sempre que isso acontece, o YouTube entende que esse vídeo as pessoas estão gostando e começa a divulgar para mais pessoas. Então um abraço a todos, fiquem todos com Deus.